Uma boa noite, meus queridos amigos. A Rádio Chico Xavier, a partir desse momento, está iniciando o estudo do Livro dos Espíritos, hoje com as questões 154 a 157. Convidamos a todos a nos prestigiarem com a sua presença lá no nosso canal do youtube.com/TV Chico Xavier, onde vocês vão encontrar os programas anteriores, como também os programas que nós e a Rádio e a TV Chico Xavier apresenta, e há dúvidas que porventura possa acontecer quando vocês estiverem assistindo os programas anteriores do estudo do Livro dos Espíritos, tragam sempre na segunda e na quarta-feira, onde acontece esse programa, que nós juntos iremos fazer justamente o trabalho de reflexão acerca da dúvida que porventura possa chegar. Também vocês podem curtir a nossa página do Facebook, como também seguir o nosso perfil no Instagram TV Chico Xavier, como também sintonizar a Rádio Chico Xavier através dos aplicativos para Android e iOS, baixando através do Google Play ou do Play Store no seu celular. E agradecemos a oportunidade, de estarmos aqui mais uma vez e também avisamos que o site tvchicoxavier.com está à disposição daquelas instituições que fazem eventos e que precisam de divulgação. Vai lá no site, no link divulgue o seu evento, faz o cadastro, faz uma descrição do evento ou das atividades de sua casa e nos envia o material gráfico através também desse site que nós iremos divulgar o seu evento. Como falamos, hoje nós estamos com as questões 154 a 157. Então vamos iniciar o estudo da noite de hoje. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Claro que ainda estamos muito longe, de atingir essas duas metas e muitas vezes nos apegamos, a perceber de comportamentos, que tivemos ou atitudes que tomamos nessa existência presente, quando no despertar dessa realidade não tem como voltar atrás do fato que tem ocorrido. Mas nós sabemos que teremos oportunidades outras para refazer as situações que equivocadamente realizamos e que assim essa esperança, essa misericórdia de Deus nos dá através da reencarnação essas oportunidades. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade ditou essa mensagem em 1860 em Paris, e você encontra na íntegra no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, lá nas Instruções dos Espíritos. Estamos estudando a parte segunda do Livro dos Espíritos, do mundo espiritual ou dos espíritos. Como sabemos, nós temos dividido o Livro dos Espíritos em 4 partes, onde a primeira deu origem à Gênese, a segunda esta que nós estamos estudando, o Livro dos Médiuns, a terceira o Evangelho e a quarta parte
o céu e o inferno, formando assim o Pentateuco kardeciano. E essa obra é de importantíssima e também de merecida importância o seu estudo, porque ela nos dá a base para o entendimento das obras subsidiárias, né? Aquele que quer conhecer a doutrina espírita, aquele que quer conhecer e ter respostas para a sua existência, a dúvidas, procure o Livro dos Espíritos. Muito cuidado hoje com as redes sociais. Principalmente, nos deparamos essa semana com um grupo, né, espírita nas redes sociais, onde as pessoas lá com discussões colocando em dúvida, né, o trabalho de Chico Xavier, a psicografia contestando a questão do nosso lar, pasmem, mostrando os erros do Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, também do livro O Consolador. E nós devemos ter muito cuidado, é por isso que é bom estudar, ler o Livro dos Espíritos, fugir desses grupos que tentam contestar as obras, além das obras de André Luiz também. Então, ter muito cuidado em relação a essas questões, participar de grupos de estudos, ir à casa espírita, ler muito, para que possa cada um ter a sua concepção, a sua interpretação e perceber justamente aqueles que, inadvertidamente, começam a contestar as obras espíritas já consagradas, né, dentro da doutrina espírita. Nós estamos estudando o subcapítulo 3, Retorno da vida corporal à vida espiritual. E estamos hoje adentrando justamente a separação da alma e do corpo, separação da alma e do corpo. E Kardec pergunta ao espírito de verdade. Vamos dar uma boa noite aos amigos que se encontram nesse momento, a Vilma, a Aparecida, a Maria Isabel, a Guilherme, a Wanda, a Ede, a Rogério, a Wanda Soares, a Érica Nobre, que é uma das coordenadoras da rádio e da TV Chico Xavier, Elizabeth, muita paz e muita luz, a Mara. É com muita alegria que estamos nesse momento juntos estudando o Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta, é dolorosa a separação da alma e do corpo? Situação é essa, a morte ainda nos causa muito medo, né? E é importante essas perguntas de hoje, esses questionamentos de Kardec, porque vai nos esclarecer justamente muita coisa em relação a esse fato, a separação nossa, que nós que somos espíritos que temos esse corpo, como acontece, né, e de que maneira acontece a separação. Aí ele pergunta, é dolorosa a separação da alma e do corpo? Não, diz o Espírito de verdade. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Olha que coisa interessante. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que se vê chegar o termo do seu exílio. E nós sabemos que, quando retornamos a mais uma experiência na carne, no plano físico, nós estaremos prisioneiros de um corpo físico, onde a nossa memória é justamente apagada de existências passadas. É como se estivesse começando uma nova etapa, uma nova vida,
novos aprendizados, mas com pouca mobilidade nós temos por conta justamente desse corpo grosseiro, pesado ainda para nós, né? Então, no momento dessa separação, né, não há o sofrimento, né, da alma de forma nenhuma. E ele coloca os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, porque há essa liberdade, há essa separação, há esse sair desta prisão física, né, o espírito retomando a sua liberdade. Porque aquele momento, né, de exílio, como coloca o espírito de verdade, chega ao fim e nós vamos ficar libertos, justamente, do corpo físico com as nossas lembranças, com a nossa própria, né, consciência. E Kardec faz comentário em relação a essa resposta, em relação a essa questão. Na morte natural, a que resulta do esgotamento dos órgãos. São aqueles que já desencarnam, né? Ou acontece o dessoma, como coloca Marcelo Vieira, né? Por conta da idade, né? Por conta da idade, que nós chamamos justamente da morte natural, que resulta do esgotamento dos órgãos em consequência da idade. O homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então, é o princípio vital, é a vitalidade do corpo físico que encerra, né? E o corpo encerra a sua atividade, nos libertando para o retorno à pátria espiritual. A questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Se não há o corpo, a alma não sente, não é dolorosa para a alma essa separação, então será que ela é muito repentina, né? Instantânea, quando o corpo perde a sua vitalidade? Há uma instantaneidade dessa separação? É um passe de mágica que acontece isso, né? Ou ela é muito lenta? Então, são reflexões que poderemos fazer antes de ir à resposta do Espírito de verdade. Rompidos os laços que a retinham, ela se desprende. Então, no momento que o corpo perde a sua vitalidade, e o laço fluídico que une o corpo ao corpo físico, nós ao corpo físico, ele se desprende, né? E esse laço se rompe e nós nos desprendemos justamente do corpo físico. E a questão 155A, que é justamente um aprofundamento dessa questão, Kardec pergunta: a separação se dá instantaneamente por brusca transição, um rápido, né, estalar de dedos? Haverá alguma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? Percebam, né, que é um verdadeiro tratado nos esclarecendo justamente para que a gente possa ter a ideia de como funciona esse desenlace, né, no momento do dessoma, né, no momento do desencarne, o que acontece verdadeiramente, para que a gente vá tendo também consciência, né, disso, e isso nos ajuda também essa consciência nos ajuda nesse processo. O Espírito da Verdade diz que não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco
dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. Então, há esse processo de desligamento, de separação, é gradativo, é muito gradual. Não há uma instantaneidade, né, nesse processo, quando acontece o dessoma. E Kardec faz um comentário: durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. Quer dizer, nós, espíritos, estamos presos ao corpo pelo envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo físico e não a desse segundo envoltório, no caso, o perispírito, que se separa do corpo quando cessa neste a vida orgânica. Nós já sabemos, estudamos em programas anteriores, que nós temos um corpo espiritual e ele serve de ligação entre o corpo físico. É a máquina, é onde está registrado todas as nossas existências passadas. É uma máquina fotográfica de alta e perfeita, né, resolução, onde tudo está ali guardado. Então, quando acontece a morte do corpo físico, quando cessa a vitalidade, então ele se desprende desse corpo e continua revestindo o espírito, continua nos revestindo neste retorno à pátria espiritual. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Olha aí que coisa interessante, isso é muito importante, né? Que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Isso quer dizer que, dependendo do nosso procedimento em relação à questão à vida física, o nosso comportamento, vai variar justamente a velocidade ou a graduação desse desligamento do perispírito em relação ao corpo. A morte, está a câmera, vamos puxar um pouquinho a câmera, pronto, agora ficou mais fácil. Em uns é bastante rápido, então em alguns indivíduos é bastante rápido essa ligação, podendo-se dizer que o momento da morte é também uma libertação, como comentamos agora há pouco. Em outros, naquele, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, olha aí, o desprendimento é muito lento, é muito menos rápido. Durante, algumas vezes, dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Olha aí que coisa, informação importante, essa variação de indivíduo para indivíduo, e aquele que viveu uma vida regrada, desmaterializada e espiritualmente mais consentâneo com as leis divinas, esse desligamento vai ser muito mais rápido, né?
Mas aquele que viveu, que é muito materializado, que não consegue se libertar dos vínculos da terra, vai ser muito mais difícil o desligamento desse, apesar do que acontece, mas é muito mais difícil, é muito mais complicado o processo. O que não implica a existência do corpo da menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, né? Então, mesmo porque ele fala aqui justamente no anterior, no final, ele coloca a partir dessa parte, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu, né, deu à matéria, o que não implica a existência do corpo, da menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas simples afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que guarda relação direta com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Então, quanto mais nós estamos desprendidos do corpo físico, isso não quer dizer que nós devemos relaxar com os cuidados que esse instrumento nos foi oferecido para a nossa relação aqui nesta reencarnação, é isso, mas quanto menos desprendido da matéria, das coisas aqui da Terra, mais fácil é esse desligamento. Mas quanto mais preso, né, quanto mais ligados, é como aquele avarento que tem a sua moeda e não quer se separar dela de forma nenhuma, e muitas vezes não necessitando daquele valor além daquilo que vai lhe oferecer o sustento, né? É um exemplo para que a gente possa entender que precisamos estar voltados também à vida espiritual, porque esse cuidado da vida espiritual nos vai dar a possibilidade de um desligamento do corpo mais rápido. Caso contrário, será muito mais lento, né? Muito mais lento, e pode até causar algumas reações, né, ao espírito. De fato, é com efeito racional conceber-se que, quanto mais o espírito se tenha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, porque nós não queremos soltar aquele corpo, nós queremos permanecer aqui no plano físico, queremos permanecer presos ao corpo nesta prisão, onde a nossa verdadeira pátria é no mundo espiritual, e esse desligamento, como Kardec comenta aqui, vai ser doloroso para esse espírito. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. Quando chega a morte, o desprendimento, ele é quase instantâneo. Então, aquele indivíduo que vive a vida do corpo, a reencarnação mais desprendido, valorizando aquilo que ele possa realmente servir, a busca do pão material para a sua existência, não exacerbando isso, ou amealhando esses bens, guardando só para si, tendo uma vida egoística, como também não querendo se desligar, imaginando que vai perder o seu corpo físico e a posse daqueles valores, então vai ser muito mais doloroso, né? E, pelo contrário, como Kardec coloca, esse desprendimento daqueles que vivem essa vida muito
espiritualizada vai ser muito instantâneo, não vai ser dolorosa, vai ser justamente um desenlace de forma muito tranquila e bem mais rápida do que aqueles avarentos, né, que acham que aqui na Terra é a nossa verdadeira morada. Vamos ver se tem alguma colocação, alguma pergunta. O que é o perispírito? Esse corpo semimaterial. Por isso, olha como é importante o nosso desprendimento e a nossa evolução espiritual até no momento do desencarne. A colocação de Érica é muito importante, porque é justamente quanto mais desprendido formos da matéria do mundo físico, melhor para nós no momento do desencarne. Isso não significa de ser desleixo, né, com o corpo físico, que devemos ter os devidos cuidados para com ele. Isso é muito importante. Continua Kardec. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos observados no mundo no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é, algumas vezes, muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. O espírito é tão ligado à matéria, ele é tão preso, não quer, parece que gosta de estar preso, né, que pode até sentir, como Kardec coloca aqui, né, o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida, e a morte verifica-se com alguns suicidas. Olha a questão, em alguns suicidas, que pode experimentar justamente porque o corpo físico ainda está com vitalidade. Se eu tenho uma existência de 70 anos e com 30 ou 40 anos eu dou cabo da minha existência, ainda vamos ter 30 ou 40 anos de vitalidade, né? Então, segundo Kardec, aí nós poderemos sofrer, né, ou sentir a decomposição deste corpo físico se decompondo, porque nosso corpo ainda está com vitalidade e é preciso gastar essa vitalidade para que haja o desligamento total do espírito em relação àquele corpo. Ele fala aqui que verifica-se com alguns suicidas. Então, é por isso que sempre, na doutrina espírita, observamos as orientações para cuidarmos da vida, da nossa oportunidade que tivemos de uma existência, de uma reencarnação, porque muitos estão no outro lado esperando a oportunidade, e por conta de algumas situações difíceis, provações ou expiações que achamos que nunca vai acabar, e achando também que com a morte do corpo físico esses problemas vão acabar, aí dão cabo de sua própria existência e vão se deparar no outro lado com situações muito mais difíceis, porque além daquela situação que o levou ao suicídio, mais o próprio ato. Isso vale sempre lembrar que não vem nada além daquilo que nós podemos carregar, né? O fardo é leve, sempre consentâneo com aquilo que nós podemos carregar. É trabalhar a nossa existência com o conhecimento da espiritualidade, o conhecimento de que nós somos seres eternos
e aí nós vamos aprender a lidar com situações difíceis que possam acontecer na nossa existência. A questão 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Já discutimos, né, algumas coisas em relação a essa questão. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Quer dizer, ainda existe, vamos dizer assim, princípio vital, existe vida orgânica nessa situação. Na agonia, responde o Espírito de Verdade, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo. E, entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, e para o que não necessita justamente a alma. Então há como o Espírito de Verdade diz, o espírito na sua pressa, né, se desliga ou escapa do corpo físico, né, antes do término final da vitalidade. E aí, o que acontece? Acontece que ainda, como ele coloca, o corpo é uma máquina, onde o coração é quem faz o bombeamento desse sangue, através das veias, né? Então, nesse caso, não precisa do espírito, não precisa da alma, né, para dar vida, porque quem dá vida ao corpo físico é o princípio vital, é a vitalidade. E cessando, porque vai cessar, né, então o corpo perece. Né, perece e o corpo, a alma já liberta, no caso aí, né, não vai ter nenhuma influência. A questão 157. No momento da morte, a alma tem, algumas vezes, uma aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai entrar novamente. No momento da morte, a alma tem, algumas vezes, uma aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai entrar novamente. Será que existe essa percepção? No momento da morte, que ele vai realmente acontecer o dessoma e ele vai retornar à pátria espiritual. Muitas vezes a alma sente que se vão romper os laços que a prendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente, já em parte desprendida da matéria. Vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação o estado do espírito. Aí já uma alma já muito esclarecida, muito desmaterializada, mais vivendo do mundo espiritual do que aqui na própria Terra, né, tem essa percepção, e essa percepção clara, como o Espírito de Verdade diz aí, ajuda também para que esses laços se desfaçam inteiramente. Então, aí nós chegamos à última questão, né? Percebam que nós vamos continuar esse capítulo na próxima, que ainda temos algumas questões, 5 questões a respeito desse tema. Então, é importante perceber, né, com esse estudo, com o estudo desse capítulo, onde nos coloca
justamente na separação da alma do corpo físico, nos mostra justamente essas questões Kardec para que possamos ter uma percepção maior de que a existência terrena não é apenas para viver todos nós dessa forma tão ligada e tão intensa, achando que nós não vamos retornar à nossa verdadeira morada, ou que aqui é a nossa morada. E que, ao desencarnar ou acontecer o dessoma, nós vamos deixar de existir. E porque nós vamos nos separar daqueles que nos são caros aqui, e nos esquecemos que lá também, antes de nós, foram alguns amigos e familiares que estão lá nos esperando, né? E a gente tem que ter sempre a consciência de que a nossa existência, a nossa vida é no outro lado. Desculpem. É no outro lado, é no mundo espiritual e não aqui. Estamos aqui apenas em uma passagem. Estamos aqui apenas em um momento existencial, o qual nós iremos retornar quantas vezes forem necessária, quantas vezes for preciso para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento espiritual, para refazer as lições que fizemos errada, para refazer as decisões que mudou a nossa vida completamente, que nós percebemos depois do ato feito, que foi uma decisão errada, né? E é por isso que há, na misericórdia de Deus, essa oportunidade para todos nós. Assim sendo, estamos encerrando o estudo do Livro dos Espíritos. Na segunda-feira estaremos retornando a mais uma lição, a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Revejam os programas anteriores lá no canal do youtube.com/TV Chico Xavier. Tragam suas dúvidas, divulguem, compartilhem, convide seus amigos para estudar o Livro dos Espíritos junto conosco. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar, possa nos proteger e que possamos ter uma noite de muita paz. Na sequência, nós teremos um momento com Chico Xavier.